o Mauro Cid escreveu ao Fábio Weingarten dizendo que o pior é que está tudo documentado. O que está tudo documentado? E olha só, a gente traz aqui, a gente analisa as novas mensagens do celular do Mauro Cid sobre o escândalo das joias. A gente vai conversar aqui sobre essas mensagens, trocas de mensagens obtidas pela jornalista Juliana Dalpiva, que mostram o Mauro Cid e o Weingarten ali falando sobre as joias. E também, você sabe como tem sido chamado o advogado do clã Bolsonaro, que agora não ficou quieto na Polícia Federal, o Acef? Não. O acéfalo. O acéfalo. Entre as redes, entre os bolsonaristas, entre o clã Bolsonaro, do Bolsonaro, né? O apelido aí já ganhou um novo, o Acef ganhou um novo apelido por conta do depoimento da semana passada da Polícia Federal. Ele teria falado muito mais do que devia. E está deixando aí a estratégia da defesa do Bolsonaro, da Michelle e do Weingarten muito preocupada. Verdade que seja dita, né, Dri? Ele não é o acéfalo. Ele está fazendo o jogo dele. Ele está costurando a sua estratégia de defesa. Ele não vai cair sozinho. Ele não vai se entregar para salvar o Bolsonaro. Esqueçam. Vamos começar então o nosso giro de notícias. Hoje aí o destaque do dia são as novas mensagens encontradas no celular do Mauro Cid. Esse celular aí tem aí, né, trazido muitas mensagens que complicam a vida do Mauro Cid, que está preso desde maio, né, Rovai? E olha só, agora a jornalista Juliana Dalpiva teve acesso à íntegra de mensagens de conversas de 3 de março deste ano e 4 de abril deste ano entre o Mauro Cid e o Weingarten, Fábio Weingarten, que é advogado, foi secretário de comunicação do Bolsonaro e tem feito a defesa do ex-presidente, né, da sua família. O que acontece? São mensagens que fazem tipo uma espécie de sincericídio, onde o Mauro Cid vai falando tudo, porque... e inclusive atrapalha a estratégia agora do Bolsonaro, né, de dizer que não, que as joias eram presentes dele, mesmo porque o próprio Mauro Cid reconhece que eram objetos de interesse público. O que acontece? Olha aí, no dia 3 de março, o Mauro Cid escreveu ao Fábio Weingarten dizendo que o pior é que está tudo documentado. O que está tudo documentado? Todas as transações das joias, toda essa tentativa de levar para os Estados Unidos, essas joias, tem joias que estavam, inclusive, em leilão. A Polícia Federal encontrou elas à venda em leilão por $120 mil. Foram levados, a gente tem e-mail aqui, que a Fórum teve acesso sigiloso, mostrando ali todos os relatórios de todas as joias que estavam indo para os Estados Unidos com o Bolsonaro, quando ele deixou ao país no dia 30 de dezembro de 2022, para não passar a faixa presidencial ao seu sucessor eleito, presidente Lula. Então, agora, tem todos esses e-mails aí que mostram esse sincericídio, essas confissões do Mauro Cid. O que acontece? Eles tomaram conhecimento dessa questão da joia, por conta de uma matéria no Estadão, que foi publicado no dia 5 de março desse ano, quando o Estadão fez esse furo aí, mostrando o conjunto de joias que tinha sido retido lá no aeroporto de Guarulhos. Lembram? São peças, esse foi o primeiro escândalo. Eram essas peças aí que foram avaliadas, podiam chegar até 16,5 milhões de reais.
Depois dessa reportagem, o advogado e o Fábio Weingarten e o Mauro Cid trocaram mensagens. Às 19h36 daquele dia, então, saiu essa reportagem, e o que acontece? O Weingarten escreveu para o Mauro Cid: eu nunca vi tanta gente ignorante na minha vida. Cid, então, responde ao Weingarten: difícil mesmo. Pior é que está tudo documentado. O que é tudo? Aí o advogado pergunta, né? Eu estou perguntando o que é tudo. O advogado, o Weingarten, pergunta: documentado como? Explique-me, por favor. Aí o Mauro Cid envia uma série de mensagens para o Weingarten, mas todas essas mensagens foram apagadas depois, e no arquivo que a coluna da Juliana teve acesso, não dá para saber o que ele disse, mas ele confessa, está tudo documentado. O que está tudo documentado? A tentativa de traficar essas joias, as joias que foram levadas, as joias que foram, né, foram tentativas de venda. Aí, horas mais tarde, Rovai, o Weingarten encaminha uma série de perguntas para o Mauro Cid sobre a localização do segundo pacote de joias, que incluía aquele kit rosé de grife de luxo, porque são vários conjuntos, né? E que entraram clandestinamente no Brasil. E o Mauro Cid chega a confessar, Rovai, que esse foi o problema, ter entrado de forma clandestina, atrapalhando mais uma vez agora a estratégia do Bolsonaro de defesa, que mudou, dizendo que não, as joias eram deles, não tem problema. Acontece que, olha só, kit 11 de agosto, kit de joias recebido foi oferecido em leilão nos Estados Unidos por $120 mil. Isso o Mauro Cid não responde para o Weingarten. O Weingarten pergunta insistentemente, Rovai, comunidade, mas onde está o acervo dele neste momento? Aí o Mauro Cid questiona, quem cuida? Aí o Cid deve estar em algum depósito, Coronel Câmara, escreve o Cid. Marcelo Câmara, que foi um dos depoentes da semana passada também, Rovai, e também ficou em silêncio. Aí o Weingarten escreve: não pode ser. Pergunte a ele aí, ao Célio, ao Pedro, porque o Mauro Cid diz que não sabe onde estão esses conjuntos de joias. Enfim, aí os dois voltam a trocar mensagens depois que começam a aparecer essas reportagens. Inclusive, Rovai, ele admite que são bens de interesse público, porque ele manda para o Weingarten um trecho da lei, da Lei 8.394, de 30 de dezembro de 1991, dizendo que seriam de interesse público, ainda escreve, são bens de interesse público. Pergunta para ele se os bens de Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma pagaram algum imposto, escreveu Cid. Aí Weingarten diz: não é isso. Não existe culpa ou absolvição pela comparação simples. Ou seja, você vê ali nessas trocas de mensagens um Weingarten preocupado e um Cid falando tudo. É engraçado até, né? A pergunta para o Fernando Henrique do Lula. Cara, vamos supor que o Fernando Henrique e o Lula tivessem recebido joias da Arábia Saudita e vendido no mercado paralelo. Isso não aconteceu. Fernando Henrique fez muita coisa, Lula deve ter feito as dele, mas isso não, amigos. Não. Não aconteceu. E mesmo que tivesse acontecido, o Weingarten tem toda a razão. Não é porque aquele cara lá matou que se eu matei eu posso dizer, mas aquele matou também, qual o problema? Cara, o bolsonarismo, além de tudo, ele é primário, ele é tati-bitati. Eles não têm cultura alguma, são ladrões de galinha, pilantras, milicianos, sabe aquele esquema? Porque a milícia também é isso, é a falta de cultura total, né? Vamos fazer, vamos pegar, tá ok? É esse jeitão, né?
Então, o Brasil esteve sob o governo desta gente, farrapada e maltrapilha, no sentido cultural, intelectual e civilizatório. Farrapada e maltrapilha. Esses caras não sabem nem assoar o nariz em público. Esses caras não sabem usar guardanapo. Esses caras não sabem pegar um livro para ler do jeito certo. Eles viram de cabeça para baixo. Esses caras não sabem usar um tablet. Eles são ignorantes. Eles só sabem fazer coisas com fuzil. Você pode olhar. É isso. E o Van Garten, no meio desses sujos e maltrapilhos, ele é um príncipe, percebe? Pelas conversas, você vê que o Van Garten está um andar acima do ponto de vista intelectual. Ele tem cara de tucano até. Né? Ele fala, olha, gente, calma. Não é bem assim. Não é desse jeito. Vocês não podem fazer tudo. Tô com pena do Vanzinho, vem dar uma entrevista aqui, conta tudo. Vem, Van. O Van Garten, ele tenta ali, mas onde estão? Não é assim. Ele, né? Como são burros, ele tem... Não pode ser, ele parece, nas mensagens, estar assim, chocado, né? Com a falta de né, gestão ali sobre tudo aquilo, né? E né, essas mensagens, ela traz várias confissões aí do Cid. Uma esse é o grande problema. Qual é? Todas as joias vieram em mochilas, não foram declaradas, não foram direto para o acervo patrimonial, né, como deveria ser, e como ele mesmo coloca ali a lei que ele põe é interesse público, ou seja, então, ele confessa ali todos os erros, né, Ovar? Terem trazido tudo de forma clandestina, terem não declarado ao patrimônio, ou seja, tentaram mesmo subupiar, e depois, quando o Van Garten fica insistindo onde estão, tem que devolver, tem que levar, ele não sabe onde está, não sabe, desconversa, e aí a gente tem aqui reportagem mostrando como, 9 dias antes da viagem aos Estados Unidos, o coronel Marcelo Câmara recebeu um e-mail com o inventário final do acervo presidencial, não deu ciência e antes de embarcar com uma mala de joias. Então, assim, a gente vê como tudo parece, né, que ele está escondendo coisas, né, do Van Garten. E esse e-mail obtido aí pela Fórum mostra aí que foram com o presidente, foram aí que 9 dias antes de embarcar, ele recebeu um inventário de encerramento do acervo privado presidencial e olha só, mostrando aí que ele tinha aí um inventário com o Rolex nesse inventário, ou seja, então tá tudo, né, desconectado, e aí o Mauro Cid com 24 horas de depoimento à Polícia Federal, né, Robai? Se a gente está aqui cheio de... Mas como assim, né? Mas deve ter esclarecido, falado muita coisa para os investigadores para desvendar aí tudo isso, e tem aí, né, sincericídios, como dizem, né, estão dizendo aí nessas conversas, né, Robai? Pois é, e agora, com tudo isso na mão, e com uma provável delação, né, sendo feita pelo Cid, eu não acredito no discurso. O pessoal fala, olha, mas o advogado disse, o advogado tá brincando com a imprensa. Ele solta uma coisa que delatou tudo, depois ele vai lá e desmente. Não dá para acreditar nesse advogado. Ele faz diversionismo, né? Ele fica usando o discurso para atrapalhar ali as investigações.
E, Rovai, outra troca de mensagens reveladas aí, novas mensagens, né, do celular do Mauro Cid com o Weingarten, mostra aí uma surpresa quando o Weingarten entra na operação, parece, né, uma operação abafa aí do escândalo. Todas essas mensagens são depois que sai essa primeira reportagem denunciando toda a operação para resgatar aquele kit de joias que estava retido na Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. Joias que eram avaliadas, chegaram a avaliar até 16 milhões. E parece que o Weingarten entra aí e o Mauro Cid diz, nossa, nem sabia que você estava no circuito. Eu falei, pô, se não fosse o Fábio aí, nessa guerra toda aí, o negócio estaria muito mais enrolado. Então, aí mostra a conversa dos dois e, olha só, o que o Weingarten diz aí para o Cid, tem que devolver imediatamente. É impressionante como ninguém pensa. Então, mais uma mensagem aí trocada e entre os dois. E o Fábio Weingarten, então, ele disse que não sabia, né, que ele estava aí nessa operação. E o Weingarten escreve, então, ao Mauro Cid, tem que devolver imediatamente. É impressionante como ninguém pensa. E aí, Rovai, você vê que o ACEP foi para os Estados Unidos recomprar o Rolex para tentar trazer. Então, ele disse, né, que foi ordem do Weingarten, então pode ter sentido toda essa trama, né, para devolver para o TCU, só que agora eles estão mudando a estratégia, né, para querer dizer que não é do Bolsonaro, ele podia ficar com os presentes, mas tem aí, então, mostrando como vou colocar aqui de novo na tela, né, o Weingarten diz aí para o Mauro Cid, tem que devolver imediatamente. A matéria que diz aí, ó, TCU deve decidir até amanhã sobre devolução das joias, e aí ele põe impressionante como ninguém pensa. Então, mais uma troca aí de mensagens entre os dois reveladas aí nesse final de semana, Rovai.